Viado, viado. Esse é o grito que sai da plateia no intuito de ofender o cantor de uma banda em ascensão no Brasil em plena ditadura militar. A cena real é repetida em Ney Matogrosso, Homem com H. Musical que explora momentos e canções marcantes da trajetória do cantor sem seguir necessariamente uma ordem cronológica. A história começa num show da banda Secos e Molhados. A cena de Ney sendo chamado de viado se funde com outros momentos, desde a infância, adolescência do artista, e dessa forma vários episódios vão se encadeando em cena. Além da própria trajetória do cantor, que é o homenageado da peça, o musical discute um tema cada vez mais relevante para a realidade brasileira, principalmente nos dias atuais: a liberdade. A autora da peça já disse: liberdade de ser quem se é, a qualquer custo. Ney combateu a ditadura não com palavras, mas com sua atitude cênica, entrando maquiado e praticamente nu no palco e na televisão na época da maior censura que o país já viveu. As ambiguidades que ele sempre trouxe para o público foram pauta na década de 70 e permanecem pauta até os dias de hoje. Ele também sempre foi adepto do amor livre e deixou clara a sua bissexualidade desde o início, palavras da Marília Toledo, que assina o texto com Emílio Boechat. A Marília, inclusive, assina também a direção ao lado da Fernanda Chama. A direção musical é do Daniel Rocha. Após um intenso processo de audições, o ator escolhido para viver o homenageado Ney Matogrosso é Renan Matos. Ao lado dele também está Vinícius Loyola, que dá vida a muitos personagens, entre os quais o ilustre Cazuza. E hoje os dois estão aqui conosco no Toda Gente, um podcast sobre nós, uma sociedade mais justa e sem preconceito. Bem-vindo, Renan. Bem-vindo, obrigado. Muito bem-vindo também, Vinícius. Obrigado, Juliano. Muito legal estar aqui com você, viu? Principalmente você que assistiu, fez uma entrevista com a gente. Viu lá. Os ensaios. Viu os ensaios. Foi muito legal ver o ensaio e depois ver a peça pronta, montada, assim, né? Como vocês estão completos ali naquele espetáculo, assim, né? Como a trajetória do Ney e essa busca pela liberdade foi colocada. E eu vou começar falando disso, Renan. Te deram muita liberdade, pelo que eu percebi em cena, né? Isso foi primordial para viver Ney Matogrosso? Foi. Primordial e assustador. É difícil você lidar com a liberdade. Não só em vida, como na arte também. A gente vive um processo de criação que tem uma certa urgência, né? Principalmente para musical, tem uma demanda de tempo ali, de cronograma, de preparação, que a gente montou esse espetáculo em um mês e 3 semanas. Então, você lidar com a liberdade, você tem que... Não só eu estou livre no espetáculo, né? Eu e todos os meus colegas de cena. Então, é uma liberdade que... ela precisa ser estabelecida com conexão, sabe? A gente precisava se conectar e a gente foi se conectando com essa liberdade. E... só vivendo. Não tem formato. Porque quando você faz um musical que já vem pronto, que é uma franquia, por exemplo, da Broadway, já tá tudo pronto. Os arranjos, aí não tem liberdade. Aí não tem, você tem até uma certa liberdade, né? É legal a gente poder construir do zero, né? Eu acho que, tipo, e vendo aqui de fora, eu acho que, inclusive, o Renan foi deixado muito, assim, solto para ele poder trazer essa energia do Quase Ney não tem Matogrosso. marcação em cena, Renan? Ou a impressão minha? Assim? Não tem. Você vai... Acho que principalmente os momentos de música, né? Você tem uma liberdade muito grande para poder fazer, principalmente o corpo do Ney, assim, eu acho que é isso. O Ney nunca foi um cara que ensaiou uma coreografia, ele vivia aquilo, né? Ele mesmo falou isso pra gente, e eu acho que o Renan teve muito essa liberdade. A gente via, assim, a própria Fernanda, que é coreógrafa, mas deixava ele se sentir à vontade pra fazer, porque tinha que sair dele. Mas é impressionante como você incorporou o rebolado do Ney, assim. Acho que tem um trabalho de pesquisa seu ali muito grande, né? E da Fernanda também, né? Eu fiquei com muito medo desde o início. Eu me atentei muito a isso que o Vini falou. Não tem como copiar, não existe cópia, né? Principalmente se tratando de um performer da qualidade do Ney e da entrega que ele tem. E é uma entrega de momento, de estado, daquele dia, daquele show. Enfim, são coisas que... Isso pode ser retratado mais fortemente quando você me vê, porque eu tô ali em cena o tempo inteiro,
Mas essa liberdade é uma liberdade que é estabelecida também nas relações, as relações que eu tenho com o Vini, como Cazuza. Nada foi determinado. Vocês precisam chegar um pro outro assim, vocês precisam se relacionar dessa forma. Assim. E todo dia vai ser diferente. A nossa cena mesmo, agora lembrando, todo dia é diferente. Não existe um lugar de marcação que é 100% igual, né? Todo dia quando eu tô cantando pra você, tem um movimento que é intuitivo. Isso é muito interessante, assim, do espetáculo. E mesmo às vezes que eu tô em cena e conseguindo ver a performance dele no final do primeiro ato, sempre tem alguma coisa diferente, uma coisa espontânea. Então, acho que quem for assistir nunca será o mesmo espetáculo. Nunca será o mesmo. Bom, para matar a curiosidade de quem tá assistindo, porque o público quer saber a história do Ney, mas o público gosta de fofoca, né? Então, vamos falar. É claro que tem o romance do Cazuza com o Ney Matogrosso, que vem muito antes até da vida artística do Cazuza, né? Mas que é um encontro muito bonito entre os dois. E para falar de liberdade, né? Porque depois se permeia com a outra relação do Ney também, com quase um casamento do Ney ali. Como é que foi para você? Você disse que o Ney contou para você da relação deles, não é, Vinícius? Contou um pouco quando ele foi falar um pouco da vida dele pra gente. E foi muito bonito que no dia que ele assistiu, que você estava lá, ele, no final, quando eu fui cumprimentá-lo, ele olhou assim e falou: ah, Caju. Aquilo dá uma emoção tão forte, assim, a gente fica tão mergulhado nessa história, que eu dei um abraço nele, assim, eu falei, não é possível que eu tô contando essa história, assim, pra gente é muito forte. Às vezes a gente tá no processo e não tem noção do que estamos fazendo e da força que isso tem. Então, assim, às vezes quando eu saio de cena, principalmente da minha última aparição de Cazuza, quando ele já tá debilitado, vem uma emoção muito forte. Muitas vezes eu consigo segurar, obviamente, em cena, mas fora vem uma emoção muito forte, porque é algo muito mágico, assim, poder fazer esse personagem, sabe? É o último show da vida do Cazuza, que a direção é do Ney Matogrosso. Exatamente. E é super bonito, assim, ver a relação deles, inclusive sendo retratada no espetáculo, assim, uma relação de muito amor, né? Além da relação profissional, dele ter dirigido o show, é uma relação que a vida inteira, assim, as coisas que eles contam, é muito especial, é muito especial. É um amor, assim, que a gente tem que tirar como exemplo, assim, que modifica a nossa vida. Eu tava comentando com o Renan. É um amor, assim, um exemplo, né? E de liberdade, né, Renan? Tem uma cena que o Cazuza convida o namorado do Ney para uma noite de sexo, né? E o namorado do Ney vai falar pro Ney meio que pedindo autorização, e o Ney dá essa autorização ali, dizendo: você sabe que comigo não tem disso, né? Uma forma de mostrar nos anos 70, 80, algo que hoje ainda é tabu, que é o relacionamento aberto. O recado fica muito bem dado ali, né? Acho que e depois vocês cantam A Maçã, que eu nunca tinha reparado que a letra dessa música linda, né? É uma defesa do relacionamento aberto, né? Relacionamento livre. Do relacionamento livre. Como foi bem feita essa divisão da forma como os dois... Desculpa, como chama o outro menino que faz? Ele também faz René o João Freitas. Ricardo. Ele faz o Marco de Maria, né? O René Freitas. René Freitas. Mas ele faz o João Ricardo também. Faz também. Que ele faz o namorado do Ney. Agora só uma correção. Eu adoro essa, com todo respeito. Esse convite não foi muito bem estabelecido, assim. Foram consultados em partes o interesse mútuo dos dois, mas o Marco de Maria não chegou a comunicar ao Ney que ele estava interessado no Cazuza. Ele tinha uma relação de extremo ciúme com o Cazuza. Mas em cena ele fala alguma coisa do tipo, assim... Ele fala que já transou. Depois que aconteceu. O Cazuza que avisa antes. O Cazuza avisa antes. Quero namorar o Marco. O Marquinhos. Posso? Aí ele fala, pode. Pra mim não tem problema, né? O Ney fala. E aí é onde... Porque o Marco de Maria tentou interferir. O Marco de Maria era o médico que namorava que teve a relação de 13 anos com o Ney Matogrosso. Até falecer. Vítima do HIV também. Vítima de HIV. Também, acho que ele faleceu bem perto do Cazuza, inclusive. Foram várias mortes ali na vida, né, do Sim, Ney, a gente já entra no outro assunto, que é as inúmeras perdas que o HIV trouxe para o Brasil na década de 80. Mas só para finalizar essa história, assim, né, como é bonito a forma como apresenta, porque às vezes o amor livre, ele é debatido como algo banal, promíscuo, sujo. E assusta, né? Dentro da sociedade a gente assusta, né? E tá de uma forma tão bonita na peça, né? A música Se Eu Te Amo e Tu Me Amas, né? E os versos da música trouxeram um pouco de romance para algo que a gente vê de uma forma meio marginalizada às vezes. Não sei se vocês têm essa percepção. Totalmente. Eu, como ator e como homem gay, eu vejo totalmente... o quanto a gente vai se marginalizando ao longo da vida, sabe?
Eu, quando comecei a ficar com homens, era uma coisa completamente escondida, era dentro de banheiro, não era dentro das baladas. Então, o que o Ney sempre fala em entrevistas mesmo, a gente vive um retrocesso, né? A gente não tá evoluindo nesse sentido. Na minha cidade nem tinham as baladas para onde a gente fazia alguma coisa, encontrar outros homens. Eram os guetos mesmo, assim, né? Que a gente fazia isso. Em São Paulo ainda havia um pouco... Vocês são de São Paulo? Não? Eu sou do Rio. Sou de São Paulo. No Rio talvez ainda tinha um pouco mais de opção, né? Por ser... São Paulo é um pouco mais livre. É um pouco mais livre. Acho que por isso que tantos LGBTs vêm pra cá experimentar um pouco dessa liberdade. Embora haja muita perseguição aqui sobre também. Esse assunto é muito bonito ver no espetáculo, assim, que é tão natural, né? As relações, assim, do Ney. Tudo vai acontecendo de forma tão natural que a gente não sente esse impacto. É muito bonito, né? Na vida dele, né? Então, no espetáculo mostra vários romances, desde o Leonardo Vilar até o Cazuza. Essa tirada do armário me deixou assim, boquiaberto. Eu nunca soube que o Leonardo Vilar era gay ou bi, não sei. Pra quem não sabe de quem a gente tá falando, Leonardo Vilar é o ator do Pagador de Promessas. Que a nossa geração conheceu mais fazendo papel de vovô em Novela das 8, exatamente, né? Exatamente. E a gente não imaginava essa visão. E o Ney, numa das cenas, o Ney pega o Leonardo Vilar, que era um gato, quando não só quando jovem, mas na idade adulta, a gente não viu ele fazendo papéis de galãs, porque a televisão é muito preconceituosa nesse tipo de coisa, né? Sim. Achei uma tirada de armário sensacional. Não sei, pelo menos eu não sabia da vida Acho que pouca gente pessoal sabia, do Leonardo Vilar, né? Pouca gente sabia, mas é bonito sabe, por causa do preconceito, porque provavelmente ele não podia contar que era gay naquela época, dificilmente, né? Até hoje, né? Os atores que estão inseridos no mercado, que têm uma forte mídia em cima deles, assim, dificilmente. O ator tem que estar muito bem acompanhado psicologicamente para poder estabelecer isso como liberdade. Porque tem muitos atores hoje em dia que não ou a gente até fala na vida pessoal e demora para trazer isso para a vida pública, né? Eu, por exemplo, estou fora do armário há muitos anos, mas eu fui perceber que eu não tinha falado isso no ar até pouco tempo atrás. Assim. E aí quando você fala, parece que você saiu do armário, que não sei o que e tal, porque realmente eu percebi que eu evitava falar isso, sem querer eu evitava falar isso, por mais que na minha vida pessoal isso não era tabu há muitos anos. Mas eu acho que a gente está vivendo, né, um momento assim, diferente nesse sentido, né? Sim. Muitos atores não saíam do armário e tal. Eu acho que a gente está vivendo um momento de transformação nesse lugar, né? Quebrando os armários. A gente tem que quebrar até essa própria nomenclatura, né, de sair do armário. Não se sai de lugar nenhum, porque senão a gente sublinha o fato das pessoas acreditarem que a gente sai de algum lugar, que a gente escolhe sair de alguma coisa. A gente não escolhe nada. A gente nasce assim. A gente escolhe se esconder. A gente escolhe se esconder, não, a gente é obrigado a se esconder. A gente é obrigado, é meio que questão de sobrevivência. A gente está no país que mais mata LGBT. Nós gays que estamos vivos, a gente somos tem medo da sobreviventes, repressão, sim. Né? A gente tem que lembrar, eu tenho 38 anos, a gente tem que lembrar que um travesti, ou uma travesti, perdão, uma mulher trans tem média de vida no Brasil de 35 anos de idade. Quer dizer, as pessoas são assassinadas antes de chegar na nossa idade, Renan. Sim. As mulheres trans. Sim. Então, se esconder é sobrevivência, às vezes, no nosso país. Né? Por mais que a gente viva na nossa bolha do teatro, do jornalismo, das artes em geral, é uma coisa muito louca, né? Estamos sobrevivendo em cima de mortes alheias. Né? Exatamente. A gente está sendo assassinado aí o tempo inteiro, né? E o espetáculo fala de um cara que não se rendeu independente disso, né? A bandeira do Ney era existir. Né, tem uma cena que o João Ricardo pede para ele se pintar um pouco menos, né, alguma coisa assim, e que ele fala assim, bom, então vocês coloquem outro cantor no meu lugar, né? Talvez outra pessoa falasse assim, vocês acham que eu tô pegando pesado? Sim. O Ney não aceitou se esconder, né? Acho que isso fica muito claro. Sim. Não precisava levantar a bandeira, ele era a bandeira. Uma das coisas mais bonitas da trajetória do Ney é o quanto ele atravessa o nível de preconceito social aqui do nosso país, porque o Ney era completo, as crianças eram completamente apaixonadas pelo Ney. O Ney cantava no Dia das Crianças, praticamente no Faustão, no Chacrinha. As crianças amavam. As crianças amavam. Então, assim, é um tipo de transgressão que vai além do que a gente tem. Então, é histórico mesmo. Fazer um espetáculo desse é realmente histórico. E uma história que, pelo que eu sei, não vai ficar só no espetáculo, né? Porque, na verdade, o espetáculo nasce a partir do momento que os direitos autorais vêm para um filme
E isso a Marília me contou na entrevista, ela falou, não, eu quero que vocês estendam os direitos pro teatro também, né? Então vem muita coisa de Ney pela frente por aí, né? Acredito que sim, lá pela Paris, né? Pela Paris Filmes. Pela Paris Filmes, né? Porque vocês veem, inclusive, a Marília já do espetáculo do Silvio Santos, né? Exato. Tem feito várias... Você tava no Silvio também? Tava. Você fazia o Serginho Malandro, fazia o Serginho Malandro, fazia o Gugu. Era super divertido, era um espetáculo super bonito, assim. Agora, olha como no mundo das artes a questão de ser predestinado é muito louca, né? Renan, é verdade que você estava dando um hiato na sua carreira de ator, quando de repente toca o seu telefone? Ainda toca telefone ou foi uma mensagem de zap? Foi uma mensagem de Instagram que eu não respondi. Porque foi para aquela caixa de solicitações. A pessoa não te seguia, ou você não seguia? E eu não sou... Eu sou um cara atrasado em questão de rede social, Sou bem... Enfim, você tinha dado um tempo no teatro. Eu tinha feito minha segunda... Eu rompi meu ligamento fazendo uma audição para um musical. E pela segunda vez, eu tinha feito uma cirurgia 12 anos atrás. E aí fiz, sabendo o quão sofrido é, porque é uma cirurgia que você tem que reaprender a andar, reaprender a dobrar a perna durante longos meses, quase um ano de recuperação. Então eu vi que ali, para mim, eu tinha que entender de uma forma bem dolorosa como seria não fazer mais, porque minha carreira era pautada em fazer coro de musical. E coro de musical eu sempre fui um artista que dançava, cantava e interpretava. E isso me enquadrava num lugar onde eu era muito mais bem aproveitado, porque eu fazia todas as coisas. Nunca fui um ator que cantava muito bem, ou que você muito que bem, achava, porque na verdade quem te viu cantar Ney não esqueceu, né? Não sei. Não foi assim que o Daniel lembrou de você? Foi assim. Não vai me fazer chorar aqui no meio do podcast. Mas é isso, o Renan tinha dado esse tempo, o Daniel, que faz a direção musical, estava fazendo vários testes, né? Acho que não encontrava ainda o que ele queria e falou, cara, eu lembro de uma pessoa que fez não é essa a história? Teste para Mato Grosso em 2013. Caraca, quase 10 anos atrás. Vamos entrar em contato com esse cara. E é muito especial que quando é pra ser, assim, eu sempre fico pensando, quando é pra ser, embora a gente vai lá, se dedique, eu lembro da gente no teste e tal, mas as coisas acontecem de forma muito natural, assim, tipo, quase que não tem dificuldades. Embora a gente passa nervoso, embora a gente chega no teste e quer dar o melhor, mas acontece de forma muito natural, assim, tipo, tinha que ser o Renan, eu amo de forma natural. Sabe? Tinha que ser o Renan, tinha que ser eu, assim, é muito, muito doido, assim. É muito cruel. É muito cruel. Ser artista é muito cruel. Não só por tudo, mas por você está sempre se colocando à prova, sempre se colocando... você tem que mostrar que você sabe cantar, dançar, interpretar a cada audição para uma banca ao vivo. A gente é testado o tempo inteiro, afeta né? a sua voz, é um pânico, é um desespero, é uma tremeção de corpo, uma sensação de quase morte. É verdade, não é exagero. Vocês estão achando que é fácil mamar na teta dos do governo? Não é, né? Vai lá mamar na teta do governo durante uma semana. Tá certo, o pessoal pensa que é simples, né? Claro que eu tô brincando com as piadas que fazem sobre nós, artistas. Agora, outra coisa que eu tenho que destacar, Vinícius, você traz uma leveza pra peça com seus personagens cômicos também, que é outra coisa muito legal. Você me fez dar muita risada, né? Isso tá em você ou o personagem já era assim engraçado? Acho que tá um pouco em mim, assim. Na verdade, como eu sabia que no segundo ato teria o Cazuzzi uma personalidade muito importante, quando eu fui selecionado para fazer esses pequenos personagens no primeiro ato, eu já pensei, poxa, eu vou ter que diferenciar muito, assim. Então eu quis trazer. Mas acho que isso vem um pouco da maneira como eu enxergo a vida também. Eu acho que a gente, mesmo sendo uma peça que trata de assuntos muito sérios, mas eu acho que a gente pode tratar com leveza. E eu tenho um pouco dessa veia mesmo. Eu falei, o primeiro ato, você é essa figura mais engraçada, pro segundo eu fazer o meu personagem seriamente. Agora, gente, eu assisti a estreia, né? E o Ney Matogrosso estava na estreia. E aí, no final, o Renan, obviamente, emocionado, começou a falar várias coisas de improviso e focou muito no que diz respeito à liberdade, né? E eu pesquei bem na hora que você falou assim, Ney, eu quero te levar pra cama. Não. Você lembra disso, não? Foi mais ou menos assim. Gravado. Tem gravado, né? Tem gravado. Colou, não? Eu falei que não. Imagina. Eu falei, imagina, gente. Então, ficou a brincadeira no ar, mas foi ótimo. Nem faria isso, você acha que não? Falei que queria te levar pra casa, pra gente tomar um café. Sim, claro. Acentuei. Eu queria muito ter mais intimidade com o Ney, porque eu hoje sofro de ansiedade, eu sofro de perfeccionismo, eu sofro de querer saber mais, sabe? Além dos livros. Mas ele tem a biografia do Júlio de Maria é super bem escrita, todas as outras são super bem escritas, mas assim... Grande Júlio de Maria do Estadão, nosso amigo. O Ney é uma grande fortaleza, né? E eu fiz essa pergunta pra ele, eu falei, onde tá
o calo, esses momentos de dor dessa fortaleza? E ele respondeu o que ele quis, mas não respondeu a minha resposta. Então, assim, existe muita coisa, existe uma vida de 80 anos, sabe, dentro daquele homem. Mas você sabe que na pandemia eu entrevistei o Ney e ele falou que gravou um disco durante a pandemia pra não enlouquecer. Que ele tava prestes a se entregar, assim, sabe, sozinho na casa dele e tal. E foi a primeira vez que eu vi o Ney se expondo desse jeito, assim. Porque, claro, né, a pandemia mexeu com todo mundo. Todo mundo. E aí você vai ouvir o disco que ele lançou na pandemia, é um disco de pé do ouvido mesmo, assim, aquela conversa de quem tava realmente no momento do seu quarto, introspectivo, e é um disco lindo. Mas como é que foi esse encontro? O Ney foi no ensaio, né, eu vi os vídeos, mas eu quero saber como é que foi pra você isso. O Ney tem às vezes uma fama de ser tímido e tal, mas ele foi muito generoso com vocês, né? Muito. Foi muito emocionante esse dia que ele foi, assim. Foi muito emocionante, assim, poder contar coisas assim, porque a gente tava precisando, embora a gente mergulhou nesse universo, mas ouvir da boca dele foi muito especial. E acho que o Renan saiu super bem, eu tava tímido, você tava mais à vontade pra conversar com ele. Não, eu não tava à vontade, eu precisava estar à vontade. Tem coisas que você precisa estabelecer. No dia que ele foi assistir a peça, eu não estava à vontade, eu estava em pânico, gente. Você disfarçou bem. Mas eu precisava fazer merecer aquilo, sabe? Não só para mim, mas para o público e para ele. Eu preciso estar inteiro para contar essa história para as pessoas. E o Ney é um aprendizado, assim, ele está sendo um aprendizado para mim de vida. Eu estou tendo outros tipos de entendimento, de tudo, de loucura, de drogadição, de relação, de amor, de liberdade. Eu já tenho isso tudo em mim, mas ele é um aprendizado além. Sim. Você até falou que tem gente que acha que você se veste assim por causa do Ney, né? Porque pra quem não tá nos assistindo... Hoje eu tô até básico. Pra quem não tá nos assistindo, pra quem tá só ouvindo, o Renan, ele tá com vários anéis. No dia que eu fui entrevistar ele no estúdio, ele estava com vários colares. Nem o Ney anda assim, na verdade, né? O Ney se monta mais em cena. E aí ele brincou que tem gente que acha que ele anda assim por causa do Ney. Não, esse é o Renan, né? Eu sempre fui assim. Tem muitos lugares das nossas vidas que casam, sabe? Esse artesanato, eu não sei se você que constrói, mas... Muitas coisas, os anéis não, mas muitas coisas de pulseira eu fiz muito, desde muito novinho. Que ele também fez Eu sou figurinista também, né? Então pronto. Então, o artesanato tá aí, né? A criação, vamos dizer assim. Agora, outra coisa que eu acho interessantíssimo é como que as músicas, que não são compostas pelo Ney, o Ney não é compositor, e aí vem um trabalho dos autores do texto, como parece que as músicas foram escritas para contar a vida do Ney, né? Que bacana que foi essa construção, nem sempre cronológica, né? Tem música que ele gravou nos anos 2000 e que tá lá atrás. Legal como casa na história, né? Igual como você fala da maçã, né? Exato, parece que o Ney sempre escolheu músicas que ele falasse o que ele queria contar, né? Isso foi muito mágico, né? Indubitavelmente, até hoje ele é assim, né? Ele vai atrás de novos compositores e na escolha. E olha que muitas músicas caíram da peça, hein? Tinham muito mais. E tinham compositores na plateia. Eu vi a Alzira Espíndola lá no dia que eu fui assistir. Tinham outros compositores também. Imagino que deve ter muita gente se reconhecendo nas músicas. Eu nem sabia também. A Alzira tava. Tem um outro rapaz que eu esqueço o nome dele agora. Ele é um rapaz japonês que compõe muito ele é oriental, eu acho que é japonês. Ele estava sentado na mesma fileira do Ney. E eu vou esquecer as músicas que o Ney, não vou lembrar agora de cabeça. Mas enfim, eu vi outros compositores da trajetória do Ney que estavam lá presentes. E eu acho bacaníssimo como que a escolha foi muito, muito conhecida. O Bloco na Rua, por exemplo, né? Que o Sérgio Sampaio morreu sem nem saber que o Ney ia gravar essa música, né? E a música parece que foi feita pro Ney. Assim. A Marília e o Emílio são muito bons nisso, assim, nessa costura, assim, sabe? Desde o Silvio que eu fiz e agora no Ney, assim, eles são muito craques nessa junção aí das músicas, sabe? E o repertório, né? Acho que o repertório do Ney é um repertório sensacional, assim. As pessoas que vão assistir saem encantadas, assim. Acho que as pessoas conhecem 90% das músicas, assim. Sim. Né? Só não conhecem sempre porque tem algumas coisas, assim, mais modernas e mais novas, assim, do repertório dele. Vocês já tinham ido assistir o Ney? A gente foi durante... Eu não tinha tido a oportunidade antes desse processo, mas agora no processo ele fez um show aqui em São Paulo e... Pertinho da estreia de você. A gente foi assistir, assim, fantástico, assim, a gente teve a oportunidade de entrar no camarim dele depois do show, e tiramos fotos, e ele falou um pouco sobre aquele bate-papo nosso, foi muito especial, assim. A gente fica meio encantado, meio impactado ainda, assim. Uma entidade. Não é normal estar do lado do cara, assim. Ô, Renan, vou refazer uma pergunta que eu fiz pra você no dia que a gente gravou a entrevista pro Jornal da Band. Dá pra ser a mesma pessoa depois de viver o Ney Matogrosso? Jamais. Tô nem sabendo como lidar.
não tô sabendo como lidar. Eu imagino. Tô muito afetado emocionalmente, tô muito afetado psicologicamente. Do lado positivo. Muito. Eu tô sendo atravessado por muitas coisas, então eu não tô conseguindo lidar com isso. Às vezes eu me pego chorando, choro, sei que eu tô chorando, e às vezes eu me pego com uma maturidade que eu não imaginava que eu ia ter na minha vida, sabe? Às vezes eu me pego admirando a arte de uma forma como eu nunca tinha admirado antes, sabe? Em todos os sentidos, assim. Não, e tem um paralelo que eu traço entre a sua vida e a do Ney, que eu só descobri isso depois de assistir a peça. Quantas vezes o Ney fala em cena, eu quero ser ator. Eu quero ser ator. E a vida tira ele disso, né? Uhum. E ele repete isso várias vezes no primeiro ato, assim, né? E meio que aconteceu isso com você. Não que você deixou de ser ator, mas são hiatos. Eu fiquei 4 anos sem atuar, parece que a gente fica apavorado, achando que, né, quando é que vai acontecer de novo? Sim. Porque a gente quer atuar, a gente quer ser ator e tal, né? E eu não sabia dessa angústia na vida do Ney, dele que ele tá tocando, fica à vontade. A gente faz tudo com você, né? Mas olha, desculpa. Fica à vontade, pode pegar, desligar, se for o Ney, você atende. Não, pensei que era a hora do remédio. Não tem problema. Mas assim, como isso cruzou com a sua vida também, né? Porque de alguma forma a vida trouxe você de volta pro teatro. Eu acho que ninguém, eu acho que você tá falando especificamente do Renan, que faz o Ney, então é muito importante pra ele, mas eu acho que ninguém desse processo consegue ser a mesma pessoa. Eu tava falando aqui antes de chegar, é um processo transformador, assim, a arte, ela tem esse poder de transformar a nossa vida, a gente mergulha de tal forma que você começa a observar, enxergar as coisas diferente mesmo, assim, acho que a gente se torna pessoas melhores, assim, a gente amplia a nossa mente. Para conferir essa transformação toda de perto, você pode ir até o Teatro Santander, é isso? 033 Rooftop, em cima do Teatro de Santander. Ah, porque é o Rooftop. Aliás, que maravilha. Cada vez que eu vou assistir uma peça lá, o palco tá montado de um jeito diferente, né? Eles têm essa possibilidade. Sim. A luz é do Túlio Pezzoni, eu vou dar esse crédito, porque eu acho o trabalho dele... O Túlio e do Fran. Exatamente, o Túlio trabalha com o Fran, e agora eles estão criando juntos, né? O Túlio Pezzoni. Tem um elenco enorme aqui, Adriano Tunes, que faz o Gerson Conrad, o Arthur Berges, o Bruno Boer, é assim que fala? Boer. Dante Pacola, Fábio Lima, Gisele Lima, Ellen de Castro, Laura Carolina, o Marcos Lanza, Maria Clara Manesco, Maurício Reducino, a Natália Antunes, o Renan Matos, que está aqui com a gente, o Renner Freitas, a Tatiana Toyota, o Vinícius Loyola, que também está aqui, o Vitor Vieira e o Yuji Taniguchi. Isso. É assim que fala. Como que chama o seu stand-in? É o Bruno Boer. É o Bruno Boer também, não é? Esqueci de alguma coisa do serviço? Me ajudem aí. Ellen de Castro, você falou? Acho que faltou a Ellen. A Ellen que faz a Rita Lee. A Rita Lee. Ellen de Castro, no papel da Rita Lee, entrevistei ela, inclusive, para a reportagem que foi ao ar no Jornal da Band e que está no Band Jornalismo para quem quiser assistir. Não, do serviço aqui estamos lá no 033 Rooftop, sextas a domingo. Isso. Né? É sextas às 20h30. Tem 2 sessões de fim de semana? Sábado tem às 15h30 e 20h30 no sábado, e domingo às 15h30 e 20 horas. E domingo às 15h30 quem faz sempre é o Bruno Boer. Exato. Que delícia teatro com 2 sessões de sábado e domingo, igual antigamente, hein? Poxa, então quem quiser assistir o Bruno, que nos ensaios eu vi um pedaço com o Renan, um pedaço com o Bruno. O Bruno também tá fazendo um trabalho muito bacana. Lindíssimo. E que bom ter um stand-in, né, pra dar uma respirada. Porque, né? Porque é puxado pra esse Oxa, são 3 horas de peça, mais ou menos. Não, mentira, eu não acho. Eu acho bom ter um stand-in, sim, mas eu sofro por claro, não fazer. Eu imagino. A gente é apegado, Afinal de contas, não é? Demorou muito tempo, né? 38 anos de idade. O Ney é seu e ninguém tira, Renan. Vinícius, muito obrigado por terem vindo aqui. Juliano. É um prazer, viu, gente? Obrigado, Juliano. Trazer vocês para esse mundo do Toda a Gente, que tem a produção minha e a apresentação também, e o Anderson Bosco na edição, e hoje também me dando o prazer de estar operando toda a nossa gravação. Toda a Gente, um podcast sobre nós, uma sociedade mais justa, sem preconceito. Até semana que vem.